Oi, Will, Oiê, tudo bem? tudo bem, Vitor? Obrigada aí pelo convite, viu? Ah, eu que agradeço A gente entrou aí um você ter pouquinho para as pessoas aceitado. indo entrando. Mas foi um prazer. É, Você sabe que a sua família mora no meu coração. que bom. A identificação é a mesma. Entrar um pouquinho Obrigada. antes, né, para a gente fazer aquele teste de conexão, porque, né, na minha última live a internet não ajudou muito, então agora, pelo menos agora, tá tudo certo. Não, mas o que acontece, quando chega o horário das 20 horas, entra um monte de live. Então, às É, vezes, dá o problema da conexão. Por isso que, às vezes, é legal entrar um pouquinho antes, porque as pessoas começam a se conectar e a gente tem menos problema de internet, que é um problema hoje em sim, dia, né? Quer dizer, um problema não, pois acho que é. uma salvação. Com essa pandemia, a internet só veio para ajudar. Já está entrando É, paciente minha aí, a Bruna, a Andréia, queridas, a Karen, um monte de paciente querida. Obrigada. tá Muito vendo quem manda gostoso. ser referência, né? Aí os pacientes vão entrando, todo mundo quer assistir. Pô, eu fui fazer uma linha de transmissão no WhatsApp para divulgar a live, aí comecei a ter muita resposta, todo mundo, eu vou assistir, eu vou assistir. Eu falei, o assunto, o tema é interessante, né? Muita gente se interessando, buscando saber, então fiquei bem feliz que É, você aceitou e que o tema também teve uma repercussão positiva. o tema é muito legal, principalmente acho que porque eu sou mulher, né? Então acho que também tem essa identificação das pacientes Sim, que são mães. Então eu sou mãe, sou mulher, sou médica, agora empresária com a minha clínica. Então eu acho que isso é óbvio que tem uma identificação. A gente tenta equilibrar esses pratinhos aí. Esse tema realmente é uma delícia de conversar, de falar e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Obrigada mesmo, Vitor, aí pelo convite. eu que agradeço, porque, assim, né, a gente está tentando fazer realmente algo um pouco diferente, né? Passar uma mensagem para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Porque você sabe, né? O mercado corporativo ele acaba não sendo muito justo com as mulheres, principalmente as mulheres né? Como eles chamam de botar aspas, né, em idade fértil, né? Então, muitas acabam cedendo à pressão, adiando, adiando. Então, eu estou buscando ao máximo ouvir pessoas, né? Assim, que se destacam em qualquer posição, em qualquer área, que não precisaram fazer uma escolha, né? Que conseguiram lidar com a maternidade, com o lado profissional. Então, por isso que surgiu a ideia e, e foi muito bom, assim, né? Poder começar com você, porque você reúne, né? Além de ser médica, ser obstetra, ginecologista, né? Então, também é mãe, empresária, então acho que engloba o pacote completo. Não é fácil, mas eu acho que assim, o que você falou, eu acho que é de verdade, entre aspas, mas o mundo corporativo, ele não é muito, eu diria, bacana com as mulheres após a maternidade. Eu gosto de colocar Sim. entre aspas, mas o que acontece é que nós mulheres, a gente também muda depois que a gente vira mãe. Uhum. Eu sempre digo que existe aí uma doutora Lu antes da maternidade e uma doutora Lu depois da maternidade. E eu vejo isso acontecendo com as minhas pacientes também, né? Então, aquela paciente, aquela mulher que antes de ser mãe era aquela executiva super workaholic. Quando chega aquele serzinho maravilhoso, eu falo que a gente só É. conhece o maior amor do mundo quando a gente vira mãe. E daí elas começam a fazer alguns questionamentos, né? Será que eu Uhum. quero trabalhar tanto quanto eu trabalhava antes? Será que eu quero viajar? De repente, essas executivas que viajam e deixam os filhos, eu quero viajar tanto quanto eu viajava antes. Então, começa a vir um monte de questionamento para mãe, né? Para aquela mulher que se tornou mãe. Na verdade, muitas vezes ela não quer. O louco é que ela não quer deixar de trabalhar. Ela só não quer Sim, trabalhar nos moldes que ela trabalhava antes. E eu acho que as empresas exato. têm um pouco de dificuldade de compreender isso, porque muitas colocam essas metas, tem que ter tantas mulheres na empresa. Elas Aham, só não perguntam como essas mulheres querem trabalhar. Elas querem colocar essas mulheres nesses cargos perfeito. executivos, mas não perguntam para essas mulheres como elas querem trabalhar. E o que eu vejo no meu consultório, que se talvez
propusessem a essas mulheres, como eu, porque eu sou médica, né? Então eu tenho a vantagem de poder ser dona do meu negócio, né? Então eu sou empresária, hoje eu tenho uma clínica que o meu consultório, que era pequenininho, foi crescendo. Acho que depois a gente pode conversar um pouquinho desse meu lado Sim, empresária, vamos né? falar da clínica, com De certeza. falar da clínica, mas eu tenho a oportunidade de ser dona do meu negócio. E Sim, quando eu virei mãe, eu consegui tirar um pouco o pé do acelerador, que eu falei que eu estava ali no acelerador trabalhando até as 10 horas da noite todos os dias. E de repente, quando eu resolvi ser mãe, eu me permiti trabalhar meio período. E aham, enquanto os meus filhos eram pequenos e dependessem de mim. Então, é uma coisa que eu falo, até eu vou abusar um pouquinho, você como advogado, Vitor, se é possível, isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, porque é uma queixa que muitas mulheres me fazem, se é possível, por exemplo, se eu tenho um contrato de trabalho hoje full time, 8 horas, daí eu virei mãe e eu gostaria de trabalhar meio período por determinado tempo, e eu não me importaria, eu acho que muitas mulheres não se importariam de ganhar menos, ou seja, proporcional a essas horas trabalhadas, mas que elas tivessem a oportunidade, de um período da vida delas, trabalhar meio período. E às vezes eu falo que é interessante que se colocasse, de repente, uma outra mãe como par dela. Então, por exemplo, eu sou uma mãe que trabalha no período da manhã e a Gabi é uma outra mãe que trabalha no período da tarde. E fôssemos pares, trabalhamos com a mesma no mesmo cargo. Eu tenho certeza que se um dia o Dudu e a Lulica ficassem doentes e eu ligasse para a Gabi falando, Gabi, me cobre porque o Dudu e a Lulica ou a Lulica estão doentes, eu tenho certeza que essa mãe me cobriria. E vice-versa, porque somos mães e entendemos a dificuldade que às vezes é ter um filho doente, precisando da gente. sim. Então, assim, É. isso é possível? Pode ter essa redução? Eu não sei. Eu vou abusar aí de Ó, você, Vitor. não, pode perguntar que eu, assim, o que eu souber eu respondo. E, assim, nesse sentido, é possível, mas, assim, né, com algumas observações. A primeira delas é durante o período de licença. Durante o período de licença, e até, né, a chamada estabilidade da gestante, que são até 5 meses após o parto, não há como mexer no contrato de trabalho. Porque mesmo tendo uma medida provisória editada recentemente, em função da pandemia, flexibilizando o contrato, o direito da gestante ele se sobrepõe. Então, ainda, porque se você suspende o contrato durante um período de licença, isso impacta no recolhimento do INSS e para pagamento de salário gestante, que é uma condição de estar em licença. Entendi. E então, assim, durante o período de licença não é possível fazer essa alteração. Mas após o período, né, da chamada estabilidade da gestante, quando ela retorna ao trabalho, aí sim é possível. Mas isso teria que ser negociado. Tá? Até mesmo com a reforma trabalhista deixou mais flexível, né, essa negociação entre o empregado e o empregador. Então acaba sendo possível sim, mas tem que ter, por acordo, não por força de lei, não é uma obrigação, entendeu? Então, assim, se a empresa, né, se o cara tiver assim, uma visão, né, mais humanista, assim, uma visão mais para frente, enxergando aquela mulher como um ativo, né, e, gente, ó, o ativo não é algo pejorativo, tá? Que no mundo corporativo a gente acaba chamando assim, como um ativo mesmo valioso que é, então, ele pode sim optar por um certo período conceder esse benefício. Isso, tá? Eu falei benefício porque isso entraria como um benefício trabalhista, não algo exatamente previsto na legislação que seria obrigatório. Então isso entraria na categoria de benefício e a empresa poderia conceder sim. E aí pode haver tanto a suspensão mesmo após, né? Sei lá, não, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar 6 meses, sei lá. Ela pode Tirar um suspender o sabático. contrato. Ficar 6 meses Pode. sem trabalhar e ter o meu emprego de volta depois desses 6 meses, que eu acho que é a maior preocupação das mulheres. Isso pode ser É, feito. pode, desde que haja negociação, tá? Isso tem que ser negociado, não é algo impositivo, entendeu? O trabalhador não pode chegar assim, no caso a mãe, né? Ela não pode chegar assim, ó, vou tirar 6 meses e acabou. Isso teria que Sim, ser negociado. uma E aí, negociação entre o empregador e o empregado, né? Entre isso. as E duas aí partes. pode, porque assim, existem casos que, eu vou dar um exemplo, né? Não tem a ver com licença gestante, mas isso é muito comum no setor público, né? Para quem é servidor público.
Mas no setor privado também é possível. Existem casos que a pessoa tira licença para fazer um curso, fazer uma especialização, fazer um mestrado. Então, uma pós-graduação, um doutorado, enfim, alguma especialização. Então, existe essa possibilidade dessa negociação, e a pessoa, o contrato fica suspenso, e aí ela vai, faz o curso, tira a licença dela, e quando volta, ela retorna ao trabalho normalmente. Mas, né, frisando de novo, a questão da negociação. Empresas escutem isso, porque as mulheres É, precisam. É o que eu falo, não, se muitas empresas tivessem esse olhar que você falou, mais humanístico para a coisa, porque a gente está falando tanto de humanização, seja humanização em partos, sim, vamos pensar na humanização também no trabalho, muitas mulheres, eu tenho certeza que amariam esse modelo de trabalho, de trabalhar meio período, enquanto tivesse seus filhos pequenos, porque é um período que eles precisam tanto da gente, sim, exato. e a gente dá conta do recado. Eu falo que nós É, mulheres, a gente dá conta do recado, mesmo trabalhando num período curto. E se a empresa dá essa sim, oportunidade para a gente, acho que a gente vai ser tão grata a essa empresa por dar essa oportunidade de a gente ficar também com os nossos filhos, que eu acho que é tipo uma missão. Eu vou dar é. conta do E, recado e eu vou fazer acontecer. e foi bom que você falou, porque assim, até, né, eu vou até adiantar um pouco o assunto, porque o assunto da próxima live, porque na quinta-feira eu vou ter uma live também, envolvendo o assunto da gestante, é, com uma especialista, ela desenvolveu tipo como se fosse uma startup, né, chamada Mãe Corporate, e ela auxilia as empresas a como acolher melhor as gestantes. Ela faz um trabalho muito bom. Então, assim, eu também fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. Ela vai dar a visão da empresa. Então, isso vai ser muito bom, porque eu estou fazendo essa com você, você Muito dando a legal. sua experiência, né, de ser mãe, de médica, E das empresária, minhas fazer plantão. pacientes. Exatamente. Às vezes ligam de madrugada, minha bolsa estourou, tô indo para o hospital, vai nascer e você tem que sair. E ela faz esse trabalho com as empresas. Então, vai ser bom que o nosso assunto conecta com o outro. Então, assim, Olha nós que legal. teremos assim, então vai ser bem legal, Vou porque vai ser assistir. possível. Então, assim, ela vai dar bastante também visão, como as empresas estão reagindo, porque isso que você falou é bem verdade, porque assim, eu vejo muitas empresas que fazem como se fosse uma propaganda. Aqui eu aceitei, eu dou licença de 6 meses, por acordo com o sindicato ou acordo coletivo, enfim, porque existe a previsão de licença de 6 meses para gestante. E aí a empresa ela tem alguns benefícios fiscais, mas poucos, mas tem. Só que só que em determinados casos, o que acontece? Você vê que muitas empresas que colocam isso como uma propaganda, como algo positivo, é, elas fazem por força do acordo, né, que fizeram com o sindicato, um acordo coletivo, mas quando essa gestante volta, isso, né, não sei o que estou dizendo, são os dados do próprio Ministério da De Secretaria do trabalho. Trabalho, que tem os dados, grande parte dessas gestantes são demitidas quando voltam da licença, na licença de seis Exato. meses. Então, assim, isso é muito ruim. E outra, você, né, que é obstetra, você sabe muito bem, eu sou pai, a menina, 1 ano e 2 meses, então, assim, o que acontece quando o bebê está chegando aos 6 meses de idade e essa mulher está voltando? Ela está entrando na fase de alimentação, né? Introdução Exato. alimentar. Então, assim, aí acaba que essa mulher, que ainda que ela tenha conseguido ficar mais tempo, ela está tendo que voltar ao trabalho, e quando ela não tem uma rede de apoio, como fica? Então, assim, é uma fase fundamental da introdução alimentar, e quem é que vai fazer essa introdução para ela? É a creche? A mãe acaba não participando, então, na minha visão, caberia um entendimento melhor por parte das empresas que tiverem essa condição, ainda que adotem o home office, né, ou mesmo algum esquema de rodízio que você falou, isso é plenamente possível. Isso precisa mais mesmo da vontade e das empresas terem também um pouco mais de incentivo para poder adotar essas práticas. Então, assim, se isso fosse para frente, você foi cirúrgica, eu não tenho dúvidas de que isso seria excelente para todo mundo. Eu também Eu acredito levanto que essa, eu levanto essa sim, bandeira. eu também acredito que as mães, a maioria delas aceitaria uma eventual redução do salário, junto com a redução do tempo de trabalho. É, e você também tem outras formas de fazer que não tenham com a redução. Você pode colocar, por exemplo, uma licença como benefício também, né? Porque senão não está na legislação. Uma licença maternidade um pouquinho maior, mas, enfim, alguns meses a mais,
seja 2, 3 meses a mais, e nesses meses essa mulher ela poderia trabalhar em home office. Então, mas ela estaria em casa. E, óbvio, com direito a todas as pausas para alimentação do filho, porque assim, eu vivi isso aqui em casa, sabe? É muita dependência. É muita dependência. Então, assim, a gente quer participar de tudo, a gente quer fazer tudo junto. Então, assim, é bem complicado mesmo. É óbvio que a gente entende o lado, né? Sempre tem que também procurar entender, porque o Brasil ele é muito peculiar, né? Você tem uma carga tributária muito alta, então é muito caro manter um trabalhador atualmente para as empresas, então você acaba sendo um pouco mais flexível, tentando entender um pouco o lado da empresa, mas mesmo assim é possível fazer. É possível fazer e quem sabe um dia a gente consiga mudar essa situação. E você sabe que tem uma coisa interessante que a Flávia citou aqui que eu virei maior fã. Bom, estamos aqui no Instagram, então eu sou maior fã aí do Facebook e do Instagram, porque eu tenho algumas pacientes e maridos de pacientes que trabalham, né, no Instagram e no Facebook. E é uma empresa que me chamou muita atenção, porque sabia que tem licença paternidade igualzinha à licença maternidade, e esse Nossa. pai ele pode usufruir dessa licença paternidade no primeiro ano de vida do seu filho. Então, olha que bacana. A mulher, Sim. de repente, tem a sua licença maternidade, que vai terminar lá nos 6 meses, que é o período de introdução alimentar, tendo a tranquilidade que o seu marido vai assumir esse papel, esse bastão vai ser passado aí para esse pai, e essa criança vai ter o benefício de ter tanto o pai quanto a mãe disponível a ela durante um ano de vida. Então, assim, porque hoje é isso que você falou, o pai é tão importante quanto a mãe, né? Vocês sofrem de nos verem sofrendo, né? E eu falo aqui em casa, até para eu dar conta de todo esses meus papéis, o meu marido, ele é um baita pai. Ele está do meu lado, ele é tão importante quanto eu sou mãe. Aqui não existe assim, a mãe é mais importante porque é mãe, porque tem essa coisa mais da sociedade exigir isso da gente. Não, aqui em casa nós somos igualmente importantes. O meu marido, ele veste essa camisa e o Facebook e o Instagram, né, que é do Facebook, dá a oportunidade dos pais terem essa licença paternidade. Então, que outras empresas tenham isso como inspiração, porque Sim, eu vivencio isso, porque tenho maridos que trabalham nessa empresa e eu acho isso incrível. Olha aí, a Nanda está te elogiando, dizendo que você é um paizão também, mas eu não tinha dúvida, Nanda, que ele seria, não, viu? Desde aquele dia no casamento que estávamos entrando juntos e que ali, quem sabe, vocês já estavam aí com essa sementinha sendo plantada, já. Que ele seria um paizão. Eu falei que eu era pé quente. Né? Mas é isso, para poder equilibrar os meus pratinhos da minha vida pessoal, profissional, maternidade, empresária, eu preciso ao meu lado de um grande homem, que é o meu marido. Senão eu não seria capaz de equilibrar todos esses pratinhos. Né? Então, sim, isso tem que ter muito apoio, bacana. porque é muito complicado. E assim, e realmente, assim, eu vejo que quando você tem uma rede de apoio, funciona muito melhor. Porque, ainda mais assim, quando você, no meu caso, né? Óbvio, só posso falar por mim. Sou pai de primeira viagem, então tudo é novidade. Você quer fazer tudo certo, você não quer errar, você quer ter todo o cuidado do mundo. Aí, se ela chora diferente, você acha que tinha alguma coisa. Então, assim, isso, palavras de um pai. Imagina para uma mãe, né? Que está ali amamentando, todo aquele cuidado. Então, assim, realmente esse apoio é fundamental. O pai também realmente é muito importante. E sim, a gente tem que ver se a gente consegue mudar, né, algumas coisas em relação a esse sentido, porque a maternidade precisa ser mais bem tratada, né? Isso está faltando muito isso ainda, infelizmente. E você sabe que você falou também uma coisa interessante, né?
da maternidade, principalmente o primeiro filho, eu acho que a gente acaba romantizando muito, né? Sim, O que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ter um filho. E eu digo até por mim, tá? Eu entro nesse rol desse romantismo, e eu digo que antes de ser mãe, eu sabia tudo muito na teoria, Vitor. Então, eu já era médica há quase 15 anos antes de ter o Dudu. Já tinha feito muitos e muitos partos, quase 10 mil partos na minha vida, ou seja, era um volume muito grande. Eu tinha visto muitas mulheres se tornando mãe, mas foi muito diferente eu ter me tornado mãe e ter sentido isso na pele. E eu percebi que a teoria é muito linda, ela é maravilhosa, mas a prática ela é muito complicada. E hoje, com as sim. redes sociais e tudo mais, eu acho que dificulta um pouco mais, porque em vez de nós mulheres, e eu faço um apelo a todas vocês, e quem me conhece sabe que eu sou muito assim, vamos dar as mãos, vamos se ajudar, vamos apontar menos o dedo. Se eu tive parto normal, eu não sou melhor do que alguém que teve cesárea, e talvez para aquela que teve cesárea foi doído, foi sofrido, ela queria um parto normal e não conseguiu. Ou aquela mãe que sonhava em amamentar, e daí porque eu consegui amamentar, eu digo que a amamentação é o máximo, e que é tudo de bom, e que se você não conseguiu, você é uma má mãe. Não, é difícil. Você precisa, às vezes, de ajuda. A Miriam está aqui, é uma baita enfermeira que ajuda muitas mães a amamentarem, mas ela sabe, assim como eu, o quanto para algumas mães é difícil e que você tem um apoio, ter alguém te abraçando, te amparando, te dando a oportunidade de tentar, sem julgar, sem Sim, recriminar. E as redes sociais, às vezes, têm essa coisa, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. E eu sou muito adepta a isso. Somos mulheres, vamos nos abraçar, vamos nos ajudar, porque isso também ajuda a gente a equilibrar melhor os pratinhos, né? De nossa, com todos os certeza. pratinhos, sem julgamento. Então, isso eu acho que é uma dica aí, romantizar menos. Não é fácil ser mãe, para mim também não foi. Foi um susto, assim. Eu percebi que muita coisa que eu falava na teoria, na prática, não valia. Eu mudei como médica, até. Eu acho que eu me tornei uma médica infinitamente melhor Eu depois ia que eu te me perguntar tornei isso. mãe. Muito. Nossa, Vitor. Eu ia fazer essa pergunta para você. Eu Então até eu vou te anotei para fazer essa pergunta responder para não esquecer, porque eu queria saber como que foi se você essa mudou transição. essa transição. Primeiro de tudo, porque eu me surpreendi, eu vou ser honesta que eu não sabia se eu ia conseguir um parto normal e acabei tendo dois partos normais. A questão da dor do parto normal, eu via muitas pacientes tendo filho e eu achava que era algo ok. Por isso que eu falo que muita gente vê documentário e diz, não, mas eu tô super sabendo o que é, porque eu li. Eu falei, gente, eu fazia parto faz 15 É, anos. Quando chegou o meu momento, aquela dor de trabalho de parto, eu falei, uau, é muito maior do que eu podia imaginar na teoria e que eu vivenciava aquilo. Então, até ter sentido a dor do parto normal, ter feito um parto normal, realmente faz hoje eu não julgar a mulher que não quer sentir esta dor. Entendeu? Porque. E também não entendi. julgo quem teve uma cesárea. Ah, teve uma cesárea, é menos mãe. De jeito nenhum. Você vai carregar pro resto da vida um corte na sua Claro. barriga, aonde o seu filho nasceu. Então, eu acho que assim é incrível. Eu acho que é o ato de amor e de doação mais incrível que uma pessoa pode fazer por outra pessoa, que é o seu filho. Então, eu me tornei uma médica infinitamente melhor. Eu acho que eu recomendo que todas as obstetras tenham filhos, porque, de fato, muita coisa que falam na teoria vão mudar na prática. E eu acho que eu me tornei uma médica muito melhor por ter passado para o outro lado, que é estar na maca, ser paciente, estar ali tendo um filho, fazer com que a prática, a teoria tenha sido vivida na prática. Então, a amamentação não foi fácil, a amamentação, eu sou médica, gente, e acreditem, meu primeiro filho
Foi muito difícil amamentar, porque eu falo que não depende muito da gente saber a técnica. E eu sabia, eu sou médica, mas depende muito do bebê. Ele pode ser um bom Sim, executor ou não. Ele pode já saber mamar ou ele tem que aprender a mamar. Então, isso não depende de eu ser uma boa mãe ou não. E na minha segunda gestação, da Luli, ela mamou super bem, não teve dificuldade nenhuma. Ou seja, a culpa não era minha, entendeu? Nem do meu filho, eu acho que era aquele binômio, que ele sim. talvez tenha sido o primeiro. E eu brinco e falo assim, eu recomendo tenha outro filho, mesmo quem às vezes fica um pouco traumatizado com o susto do primeiro e as mudanças, mas o segundo a gente tem a oportunidade de melhorar. Então, Ah, aquilo que a que gente, bom. de repente, sabe, colocou ali como sendo muito difícil e sofreu, no segundo você vai falar assim: eu não tenho que colocar tanta energia nesse ponto, mas nesse outro aqui eu tenho que colocar mais energia. Então, o segundo filho é um presente para a mãe que te devolvem a chance de acertar mais, eu acho. Tanto que eu falo que eu estou aprendendo a ser mãe com o meu primeiro filho, com o Dudu. Né? Então, a Luli já é mais fácil, porque eu já aprendi com ele, então fica um pouquinho mais fácil de eu acertar. Mas isso também é uma dica. Eu sou médica, mas para mim também foi difícil, entendeu? E se eu não tivesse uma rede de suporte que me apoiasse, minha mãe está aí na live, uma pessoa que me ajudou muito, o meu marido me ajudou muito, as minhas amigas, a Moni, que é minha sócia, está aí, me ajudou muito, porque no momento que eu estava tendo bebê, ela entrou na minha retaguarda para fazer os partos, que eu fiquei só 15 dias, acreditem, eu só tirei 15 dias de licença. É, Meu Deus. aliás, inclusive, eu pós-parto imediato, eu fui acudir uma paciente minha com o soro na veia no outro quarto. Mas a gente não consegue desconectar a médica, né? Muito, Caramba. muito, É, muito pois é louco. difícil, né? Não, é difícil, ela precisava de mim, a gente estava no mesmo andar, eu fui acudi-la e estava com soro e nem pensei, né? Então, e ao mesmo tempo que eu falo, o trabalho me dá tanto prazer, eu sou tão feliz em ser médica, eu acredito que foi uma missão e um presente que eu ganhei. Então, para mim, Ah, quando fala, você vai ter maravilha. que sair de madrugada para fazer um parto, agora no final de semana, duas madrugadas fazendo parto. É tão bom fazer um parto e ter sido escolhida por aquele casal para entregar o melhor presente da vida deles. Gente, isso é um presente. Então, para mim, quando eu saio de madrugada, de coração, para mim, quando eu chego lá e faço aquele parto, me enche de uma energia tão boa que eu sou meio dependente dessa energia. Quando fala muito em Ah, gratidão, eu falo que não é só eu ser grata, mas você sentir de verdade a gratidão do seu paciente por você. Aquele sorriso de verdade não tem preço. Não tem preço mesmo. É algo com certeza. que é espetacular. Então, ter sido mãe me tornou uma médica infinitamente melhor. Com certeza. É, eu já tinha ouvido um conselho parecido em relação, óbvio, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, como você mesma frisou. Eu tinha ouvido um conselho em relação a pediatra também. Pediatra que tem filho entende muito mais do que a mãe está passando, do que aquele que ainda não tem. Então, óbvio, né? Eu não sei, não tem como dizer se é verdade ou não, mas eu já ouvi isso também. Essa, E é verdade. Porque a gente sente. É diferente quando você lê o livro, quando você está vivenciando e sentindo as angústias daquela mãe, a dificuldade para amamentar, entendeu? A dificuldade de a introdução alimentar. E eu lembro uma vez que eu cheguei chorando no hospital porque o Dudu não comia. E daí, de repente, eu ouvi de uma outra médica que não era pediatra, falando para mim, Lu, faz assim, assim, assado. Meu filho também no começo não gostava de comer, mas depois deu certo. Puxa, ela não sabe o bem que ela fez para mim. Então, eu acho que o pediatra, a pediatra médica, ou o pediatra, desculpa, a pediatra mãe e o pediatra pai, eu acho que também tem né? faz uma grande diferença. Faz mesmo. Quando você falou da questão da alimentação, da dificuldade, nossa, eu lembrei aí, né?
no nosso caso, né, quando a Pietra nasceu. A gente estava no hospital, e eu e Fernanda, e já para fazer, né, para aumentar aquela técnica, e eu querendo, né, aprender qual era a posição, para, né, caso eu precisasse segurar a Pietra de madrugada, com a Fernanda ainda ali, que é difícil, né, o bebê acorda muito. E aí chegou, até a Fernanda até brinca, que foi um anjo, né, na nossa vida, que foi a Vlad, uma técnica de enfermagem lá do hospital. Ela, ela chegou num plantão dela para falar com a gente, e eu perguntei, ó, é, eu quero aprender um pouco mais sobre a pega, como é que eu seguro o bebê, mas assim, mas a minha filha não gosta muito do seio esquerdo, acho que era o esquerdo. Aí ela olhou para mim assim, como assim não gosta? Eu falei, não, a gente já tentou, eu já tentei segurar aqui, a minha esposa também, ela não gosta muito do seio esquerdo. Então a gente acaba dando mais do direito. Ela, não, isso aí é da sua cabeça, você que inventou, isso não existe não. Eu falei, não, mas ela não gosta. Ah, não gosta não. Então ela pegou minha filha, colocou, fez a que ela chamou de pega invertida, né? Aí colocou ali a Pietra, mamou como se não houvesse amanhã, assim, e começou a mamar normal. Eu fiquei olhando para a cara dela assim, falei, meu Deus do céu, eu aqui já achando que ela não sabia, porque aí ela veio e falou, não, não tem essa de que não gosta não, o bebê gosta, ele só ainda não aprendeu. Então você, auxiliando, ele vai conseguir. E aí, assim, depois desse período, depois dessa, né, a gente não teve mais dificuldade com para a Pietra poder amamentar. Então, assim, Sim. graças a Deus, porque eu tenho amigas que assim, enfrentaram uma barra, né? Que a bebê não pegava, não gostava do seio. Não é que não gostava, mas não conseguia. Ia, ia, Dificuldade. e a mãe acabava ficando nervosa, se sentindo culpada. E aquilo que você falou anteriormente, né? Aquela pressão das outras pessoas. Ah, você não é boa mãe, porque o bebê sabe mamar. Então, assim, esse julgamento é muito complicado. Né? Esse julgamento é muito complicado, porque assim, a mulher ainda está num período emocionalmente assim, muito abalado ainda, aquelas emoções à flor da pele, tudo para ela é uma novidade, e aí vem uma pessoa e fala que você não está sendo boa mãe porque você não consegue amamentar. Então, assim, é, Dói. é bem complicado. Eu imagino que deva doer, porque... Por isso que eu sou muito adepta, vamos nos unir, mulheres, e ajudar uma outra sem julgar. E aqui a Solange falou, os filhos são diferentes, e é exatamente isso. A minha experiência, o Dudu me deu muita dificuldade para amamentar, eu tive, ele foi mais difícil, e a Luli foi fácil. O Dudu só mamava na posição que a Pietra mamou, invertido, que não é uma posição habitual de amamentar. Se não fosse a auxiliar de enfermagem que ajudou vocês, talvez vocês não soubessem que aquela posição seria a melhor para ela naquele peito, porque a pega para ela naquele peito seria melhor. Então, olha que importante foi essa auxiliar de enfermagem que você falou, um anjo que caiu na nossa vida. Então, Foi olha foi que numa madrugada, ela bacana. entrou e avisou, E a gente nunca ajudou. vai esquecer. Ajudou E muito, muito. vocês não vão esquecer porque ela ajudou. Então, eu sou muito adepta a isso. Se você vai julgar o outro, ajuda primeiro antes de julgar. Porque às vezes o que aquela pessoa precisa é só da sua ajuda. É só de que você Sim, ensine ela a fazer diferente ou você passe um pouquinho daquilo que você aprendeu para que seja um pouquinho mais fácil para aquele bebê que é difícil mesmo. Tem bebês que não são tão bons, a gente chama de executores na uhum, mamada. Então, é isso. E o problema quando você fala assim, a mãe fica nervosa, é pior, porque quando você fica nervosa, vira um ciclo vicioso. E daí sim, aquilo não vai, degringola. Então, por isso que você precisa, de fato, alguém lá te dando apoio, ajudando e não te julgando, que eu acho que isso é o mais complicado, porque existe muito julgamento. E é o que eu te falei, a rede social piorou um pouquinho, porque tem muita gente falando, tanto que eu demorei, sabe, Vitor, a querer me expor na rede social, era uma dificuldade que eu falava, falo, não falo, e daí eu falei, não, eu tenho que falar, porque eu via muita gente falando sem fundamento, com julgamento, falando isso é o certo e aquilo é o errado. Gente, não existe certo e nem errado. Existe o certo para você, entendeu? sim, Então, exato. assim, lógico, com um profissional, um bom profissional, um médico que esteja de fato querendo te ajudar.
Então, assim, isso... Então, não existe um certo ou errado, não existe a mãe que é melhor porque fez A ou porque fez B. Eu adorei que parece que está tendo um projeto. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. E é isso, eu sou a melhor mãe que eu posso ser para os meus filhos. Eles me escolheram como mãe e eu Exato, tento isso que é ser fundamental, isso que importa. que Né? importa, ser a melhor mãe que eu consigo ser para eles. Então, para até tentar exatamente a ansiedade complica na amamentação, complica no desenvolvimento do bebê. O bebê fica mais estressado porque ele sente que você também está estressada. Então, é muito, muito, muito importante a paz no coração das mulheres. Então, assim, vamos fazer uma rede de apoio, vamos dar as mãos, vamos ajudar umas às outras, que é muito, muito importante. Ah, com certeza, isso aí é Eu até fundamental. estou lendo aqui em relação aos espaços para amamentação e creche. Acho que é super legal ter esses espaços de amamentação para a mãe ou ter creches na própria empresa. Eu acho isso super válido, mas eu, como disse no comecinho da live, eu acho que as empresas podiam pensar num meio período para essas mães, principalmente no primeiro ano de vida dos seus filhos. Eu acho que a maioria das mulheres iam gostar mais. Não sei, aí vocês põem no comentário se vocês acham que esse meio período seria melhor do que a creche também é importante e os espaços para amamentação, mas eu acho que muitas delas é isso. Às vezes quer ver dar a primeira papinha, quer ver o primeiro andar, quer ver o Sim. engatinhar, né? Então, acho que essa coisa, a pandemia com o home office que a Gabi colocou, talvez esteja permitindo que essas mães vejam esses momentos dos seus filhos. E eu, como médica, pude vivenciar por ser dona do meu negócio. Eu, assim, falando, óbvio, né, apenas como pai, mas para mim foi transformador ter tido essa experiência. Da primeira papinha, aquela primeira lambuzada, aí você acha que vai... A bebê abre a boca, quando você vai colocar a colher fecha, aí cai. Isso, assim, essa experiência para mim foi, assim, sensacional. Para Fernanda, minha esposa, também. E a gente, né, acabou sendo muito grato por poder estar presente nesse momento. Porque foi uma experiência muito, assim, uma experiência muito boa. Porque no início você faz aquela comida com todo cuidado. Ai, será que você pensa, será que vai gostar? Não vai. Aí o bebê demora um pouquinho para gostar, mas depois quando pega quer lambuzar, quer brincar, então assim, isso é maravilhoso, é uma experiência assim que cada momento é importante. Então, eu acho, né, aí já dando minha opinião também no assunto, eu acho que dependendo do porte da empresa e da condição que ela tenha, de espaço e tudo mais, é, ela poderia pensar, inclusive, em ter creche no ambiente de trabalho. Sim, Óbvio, não vai ter aquela creche até 3 anos de idade, porque não tem necessidade e é assim, mas para aquele momento inicial, quando a mulher precisa voltar ao trabalho, porque assim, eu não tenho como parar, eu não tenho como deixar em home office, porque o escopo do meu serviço não permite home office. Então, se ela tiver essa possibilidade de ter uma creche no local, nossa, na minha visão, facilitaria muito. muito. E dificilmente essa mãe ia querer sair dessa empresa. Mesmo que ela tivesse uma proposta, às vezes, eventualmente um pouco melhor, eu acho que ela pensaria diversas vezes antes de sair, porque ela vai ter aquele contato ali, ela vai se sentir mais importante. Então, eu acho que, dependendo da empresa, ela poderia adotar esse tipo de prática. Exatamente isso. E as empresas que querem que as mulheres, que aumente o número de mulheres, né? Que isso hoje em dia está se falando muito. Então pensem nisso. É que eu falo, se fala muito em igualdade, né? Essa coisa do feminismo. Eu sempre brinco e falo que eu me sinto uma feminina. Eu não me considero feminista. E eu não quero ser igual ao homem, porque eu não sou igual ao homem, eu sou mulher e eu amo ser mulher. Eu gosto de me vestir como mulher, eu gosto de me depilar, eu gosto de fazer xixi sentada, não quero fazer em pé, entendeu? Então, assim, eu não sou igual ao homem, eu sou feminina, mas eu gostaria de ter as mesmas oportunidades que o homem, mas nos moldes que eu mantivesse a minha feminilidade, a maternidade. Então, por isso que eu falo, as empresas têm que perguntar para as mulheres como elas querem trabalhar, talvez com uma creche, talvez meio Porque aí, período,
né? A gente não entra, porque assim, aí é uma mudança de conceito e também de significado, também envolvendo uma questão da língua portuguesa. Na live de quinta-feira, a Thaís vai falar muito sobre isso. Ela, assim, o que ela defende é genial. A gente não tem que falar, eu concordo com o que você falou, a gente não tem que falar em igualdade. A gente fala em Equidade. equidade. Exato, Exatamente. equidade, Porque exato. igualdade não significa justiça, um tratamento justo. Você pode tratar ruim ambos os sexos, mas você está tratando igual. Então, em tese, você está tendo a igualdade. A equidade, não. A equidade que tem um tratamento justo. Então, assim, e a Thaís defende muito isso. Ela fala muito em equidade de gênero, né, entre homens e mulheres. Então, assim, acho que a abordagem dela, né, porque ela, óbvio, ela vai desenvolver muito melhor do que eu, ela é especialista no assunto, então, assim, ela vai ter muito a acrescentar na live de quinta-feira, e ela, assim, é bem cirúrgica também na defesa da equidade. Eu acho isso muito importante. E é isso, é exatamente isso. Eu outro dia até postei que eram várias caixinhas, né, com pessoas de diversas alturas para enxergar o outro lado. E se eu colocar as Eu caixinhas vi aí, esse você post, viu? É isso. vi, Eu não preciso da mesma caixinha, porque se eu for mais alto, eu não preciso daquela caixinha para subir. Mas se eu for baixinho, eu vou precisar talvez de duas caixinhas. Mas todos querem ter a mesma oportunidade de enxergar do outro lado. Então, é a história da equidade e não da igualdade. E eu acho que é isso que eu defendo. A gente quer oportunidade igual. Então, eu coloquei assim, de uma maneira geral, não colocando ao pé da letra, mas para tentar falar um pouquinho do que eu espero. Lógico que é uma opinião, Lu, tá? Não tô falando, não tô generalizando, sim, mas é o que eu sim, exato, escuto exato. no dia a dia, no meu consultório, que são as dores das mulheres, né? Então, É. eu acho que é muito isso, para poder Não, equilibrar os pratinhos, e, né? e aqui, assim, né, o nosso intuito aqui com essa conversa, com esse debate, não é fazer juízo de valor, dizer quem está certo, quem está errado, se você defende A ou defende B. É trazer pontos de vista, é trazer, assim, experiências, né, de diversas pessoas que passaram por isso. Até mesmo para, né, óbvio, né, novamente eu vou usar aspas, para as mulheres se sentirem mais normais, né, mas com todas as aspas, porque de anormal não tem nada. Saber que que pode ser feito e que elas não estão sozinhas. Então, esse é o intuito. A gente não, ninguém aqui, quando a gente, né, lá no escritório, a gente pensou em fazer esse projeto, não foi para fazer juízo de valor, defender ponto de vista, dizer que A está certo e B está errado. Não, é para trazer visões diferentes, experiências que deram certo. Então, esse que foi o nosso intuito. E aí, Lu, eu queria que você, né, para a gente falar um pouco de outros assuntos, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, de você, né, porque eu vendo, né, o relato das suas pacientes, eu achei bem interessante, porque todas elas falam com certo carinho, e assim, você poderia ser, óbvio, né, uma médica, assim, convencional, já estaria fazendo o seu trabalho, mas você ainda pensou, foi um pouco além, você se motivou ainda mais e você fez você buscou inovação. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre aquela tecnologia que você desenvolveu óbvio, né, eu leigo, eu não entendo, mas eu vou chamar de campo cirúrgico aberto. Eu queria que você explicasse mais o que é isso, como funciona. Vamos lá. Na verdade, como eu disse, eu tive dois partos normais e eu tive a Uhum. oportunidade de ver os meus filhos nascerem, né? E daí, observando, eu falava assim, gente, na cesárea, a mãe não tem a oportunidade de enxergar o parto. Alguns médicos até abaixam o campo, né? Põe o campo para baixo, mas aí eu ficava pensando, e agora na pandemia até escancarou isso, porque agora as pacientes estão usando máscara, mas antes as pacientes na cesárea não usavam máscara, e quando você abaixa o campo, daí você acaba a exposição de gotículas e tudo mais pro corte aberto. Então, eu não me sentia à vontade de abaixar o campo por conta de uma angústia minha, Sim, Luciana, mais uma vez, sem julgamento. Daí eu falava assim, poxa, eu queria tanto que as pacientes tivessem a oportunidade de ver a minha sócia colocou campo trina,
Então, a gente resolveu, é óbvio que patente, isso aqui no Brasil é uma loucura, demora séculos, mas a gente Isso eu fez, entendo e demora muito, é absurdo. mas a Eu já gente até, numa deu a outra live que eu entrada. fiz, eu expliquei um pouco sobre isso. E Então, realmente, vou ver. enfim. Eu vou ver, porque, bom, a gente já deu entrada na papelada, já faz Sim. mais de um ano que a gente deu entrada na papelada, mas o Ah, campo aberto nada mais é do que um campo transparente, que é um campo dupla face, porque a mãe, ela quer assistir o parto, com mas certeza. ela não quer ver tudo, tipo, ela não quer ver eu ficar cortando, não, ela quer ver o momento da saída do bebê. E como a gente espera o cordão parar de bater, que hoje é uma normativa da Organização Mundial de Saúde, então às vezes demora um pouquinho para ela conseguir ver se não tivesse esse campo transparente. Então, na hora do nascimento, a gente abaixa o campo azul, né, que não dá para ver nada, e permite que ela veja o bebê nascendo. Então, isso, para mim, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso acontecer. Não vejo a hora da patente sair, a gente poder estar divulgando isso para mais lugares, mas mesmo a patente ainda estando ali em processo de execução, a gente já usa esse campo, tem outros hospitais que já estão usando o campo também, e todo mundo fala, não, mas você não fica triste que estão usando, afinal de contas você já deu a entrada na papelada da patente. Eu falo, eu quero mais que todo mundo use, porque eu não fiz isso para mim, eu não sou uma É, pessoa egoísta, eu fiz isso pensando no paciente e eu de coração quero que todos os médicos tenham a oportunidade de fornecer essa experiência aos pacientes, e porque as pacientes merecem assistir o milagre da vida, que é ter um filho. com Então, certeza. eu acho O, que eu pensei nelas. Então, eu quero mais é que todo mundo use. Então, quem é obstetra esteja escutando, façam uso desse campo, porque realmente a experiência do parto é incrível, é sensacional. Então, eu não sou uma pessoa egoísta de jeito nenhum. Eu quero mais é que todo mundo tenha a oportunidade de usufruir de algo que eu acho que é tão especial e tão importante na vida de uma mulher. Porque não é genial. justo que só o pai veja, né? A primeira vez. Tudo bem que o No, primeiro colo da vida é meu, mas eu acho que o primeiro olhar pode ser da mãe e do pai juntos, né? sim. Então, esse é o campo transparente. Mas, como eu te disse, coisa de patente demora. A papelada já foi feita toda, mas não saiu ainda. Mas eu quero mais é que todo mundo use. E Que fica a bom. dica aí para quem é obstetra. Usem, porque vale a pena vocês terem essa experiência, fornecer essa experiência para os pacientes de vocês. Tá. Muito bom. Eu sei que no parto da Pietra acabou tendo que ser cesárea e eu acompanhei. A Fernanda não consigo ver tudo, mas eu filmei, eu tirei foto e fiquei olhando ali dentro, vendo cortar, vendo tirar. Então, assim, foi maravilhoso. Então, essa iniciativa sua é fantástica, é genial. E eu espero que dê tudo certo, a patente saia logo e Se que Deus quiser. mais gente possa usar. Isso, com certeza, vai ser bom para todo mundo. É isso. E assim, como a gente falou de patente, eu só queria fazer um comunicado bem breve aqui. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, alguma dúvida relacionada ao tema ou não, assim, questão sobre propriedade intelectual, eu, eu consigo responder, mas via comentário. No comentário na postagem. Pode mandar mensagem direct no Instagram do escritório, que eu vou responder, porque aqui realmente não dá, a gente já está com pouco tempo também, e aqui, né, a gente está interagindo, então fica muito difícil a gente ficar lendo todos os comentários e responder todas as perguntas. Eu sei que as pessoas estão muito interessadas, tem muita gente fazendo pergunta, mas infelizmente a gente não consegue responder tudo, mas o que tiverem de pergunta, depois eu respondo. Já que você falou da clínica Trina, eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito da clínica, porque quando eu fui pesquisar, assim, para quem não é da área médica, né, pareceu como se fosse chamar de um oásis para a mulher, né? Porque você faz desde a consulta ginecológica obstétrica até a parte estética. Então, como funciona a clínica? Qual é o conceito Vamos, da...
da Então, Trina? outro sonho. Eu falo que eu vivo de sonhos. Eu falo que eu vivo de montanhas. Eu vou subindo montanhas, daí quando eu chego lá em cima, eu vejo aquela vista maravilhosa, daí eu olho e tem uma outra montanha que eu quero subir. E sempre para mim, eu sempre tive no meu coração que o meu foco principal são as minhas pacientes. Eu acho que são elas que me dão essas inspirações e é nelas que eu penso e que eu faço e que eu tento o tempo inteiro me reinventar. Então, a Trina nasceu de mais um sonho, aonde eu era um consultório pequenininho, a Moni era outro consultório pequenininho, e de repente a gente falou, a gente pode se unir, então duas obstetras, muita gente falava, mas você não tem medo, porque é outra obstetra, de jeito nenhum, mais uma vez, quem me conhece sabe que eu gosto de me unir a pessoas que agreguem e que possam fazer o meu trabalho ainda melhor. Nós somos pessoas bem diferentes, apesar de amigas. A Moni é mais, talvez, para a parte financeira, é uma coisa que ela curte mais. Eu sou uma pessoa mais voltada para essa coisa de inovação, marketing. Então, são pessoas muito. Nós temos valores iguais, mas somos pessoas muito diferentes, e a gente tinha muita vontade de fazer uma clínica que nasceu daí, a Trina, onde a gente pudesse cuidar da mulher em todas as fases da sua vida, desde a infância até a maturidade, aonde não só eu pudesse cuidar da mulher, como eu já cuido, mas eu pudesse cuidar também da parte estética dela, porque muitas vezes, quando a gente tem bebê, a gente fica assim, não tão bem, a gente quer ficar melhor. Então, às vezes eu via, poxa, eu queria cuidar das estrias das minhas pacientes, eu queria cuidar do melasma das minhas pacientes, e de repente eu tinha que indicar para alguém, né, para um dermatologista outro, e às vezes eu via que eles não davam o mesmo cuidado, a mesma atenção que eu gostaria que desse para aquela minha paciente. Como eu falei, são elas que me inspiram e são por elas que eu faço tudo isso. Daí eu fui fazer, junto com a Moni, uma pós-graduação em medicina estética para poder entender, porque eu falo que nada que a gente coloca na clínica a gente não entende. A gente faz questão, muitas coisas não somos nós que fazemos, são outros profissionais, mas a gente faz questão de entender para saber se aquele profissional está fazendo da maneira que a gente julga ser a melhor maneira para as nossas pacientes e para que a gente saiba indicar o melhor tratamento, porque a gente vê muito hoje, muita gente que vai, às vezes, em alguns profissionais e fazem uma série de procedimentos que nem sempre são procedimentos necessários e que vão dar um bom resultado. Então, eu falo assim, a gente tem pacientes aqui, tem um monte que são minhas pacientes há 20 anos, há mais de 20 anos, e eu quero que elas continuem sendo. Então, nada pode dar errado e nenhum tratamento que eu vá indicar não possa ser um tratamento efetivo e eficaz. E por isso que a gente foi atrás, a gente foi fazer uma pós-graduação em medicina, voltamos a estudar, temos hoje, é conhecido pelo MEC, tudo, temos essa certificação e montamos a clínica, que é isso. Lá, além da ginecologia e obstetrícia, que somos nós, eu e a Mônica, a gente tem mais duas ginecologistas e obstetras que trabalham lá dentro também. Nós temos a Kátia, que trabalha com medicina estética, temos fisioterapeuta, temos nutricionista. Então, e assim, não acabou, né? Porque você sabe que agora eu estou inscrita numa pós-graduação em transformação digital na saúde, porque é o que eu falei, eu não paro, eu estou já subindo a outra Nossa. montanha, porque pensando com a telemedicina, eu Sim. percebi que eu podia, às vezes eu queria me clonar para poder atender mais pessoas e chegar além de São Paulo, né? Porque eu tenho pacientes, e é engraçado que com a pandemia eu estou atendendo muita paciente que mora fora do Brasil, inclusive, e que às vezes ela quer escutar a voz de uma médica brasileira, ela quer às vezes só o carinho de uma médica brasileira, apesar de eu não poder estar receitando ou prescrevendo, a orientação faz diferença. Então, Sim, com eu certeza. estou com uma paciente que mora fora do Brasil, que está gestante. E imagina, o marido dela, ela é médica e eles também trabalham num dos maiores hospitais do mundo, nos Estados Unidos. E eu estou tendo o prazer de cuidar dessa paciente, que é médica, que trabalha nesse hospital tão Ah, que renomado, legal. mas que ela precisa
ter, às vezes, um olhar, um carinho de uma médica brasileira. Então, por isso que eu estou indo também para essa parte de transformação digital na saúde, Que porque com a bacana. pandemia veio com tudo, né, a telemedicina. Não, a telemedicina, com certeza, acho que ela veio para ficar. Eu, em 2019, eu fui num congresso em São Paulo, e um congresso ele era organizado pela Associação, né, dos Planos de Saúde. E lá eles tratavam da telemedicina. E eu assim, que eu, na área, como eu estou também na área de contratos, então eu queria entender um pouco mais como ia funcionar a questão da telemedicina. E lá eles falaram que tem uma clínica nos Estados Unidos, que é a Cleveland Clinic, que ela já está muito avançada na telemedicina, e ela faz cerca de 8 milhões de consultas por ano, atendendo no mundo inteiro. Isso é muita coisa, é muita coisa. E a gente está, aqui no Brasil, a gente está engatinhando ainda, liberou por conta da pandemia, a gente espera que, após pandemia, né, haja uma nova regulamentação, e que seja ouvida principalmente a classe médica, né, para fazer tudo, né, sem ser feito a toque de caixa, mas para que haja realmente uma boa regulamentação, e que a telemedicina, acho que ela vai beneficiar muita gente, porque já é um conceito muito utilizado em diversos países, e essa questão, assim, dessa clínica específica nos Estados Unidos, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que eles tinham essa capacidade. Então, assim, é algo... E esse case, né, da Cleveland Clinic, ele foi bem difundido nesse congresso. Então eu falei assim, nossa, pô, interessante isso. Eu até procurei também me aprofundar um pouco mais no tema, e sem dúvida, a tecnologia é fundamental. Então acho que você está corretíssima, você tem que investir mesmo nessa área. Aí eu vi aqui que a minha esposa fez um comentário falando que queria ser sua paciente, mas pena que ela não mora em São Paulo. Com a telemedicina fica mais fácil. Eu não vou poder fazer seu parto, mas eu posso te ajudar nas angústias. Eu consigo ajudar, Nanda. Ia ser um prazer, de coração, estar aí pertinho. Eu falei que não vai ter jeito, mas quando nascer os meus sobrinhos aí no Rio de Janeiro, ou eles vão ter que vir aqui para São Paulo, ou eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro e vão ter que deixar eu entrar nesse parto de qualquer jeito. Não vai ter jeito. Eu acho que a minha cunhada não vai ter opção, viu? Não vai ter opção. Com certeza não. Vou entrar na marra, ela querendo ou não. É isso aí. Mas é uma delícia. Mas a telemedicina, você acredita que ela existe desde 1996? Olha quantos anos o Brasil tá atrasado. E eu ouvi, essa frase não é minha, que muitos médicos têm medo. Eu vou perder o emprego para a tecnologia. Não vai perder. Não vai. Não. Eu acho que a gente tem que olhar a tecnologia como algo que nos ajude, né? Sim. Na nossa profissão. E acho que agora mesmo, agora em agosto tem a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é uma coisa que a gente tem que estar bem atento aí para estar tudo com a certificação adequada, porque é muito sério, né? Os dados de saúde, que a gente tem que ter... A LGPD acabou ficando para... a LGPD acabou ficando para 2021, né? Por conta da pandemia, mas... Então, ano que vem. Isso aí. Lu, olha só, eu estou monitorando o tempo, né? Porque o Instagram acaba cortando, a gente com 1 hora, a gente já está chegando. Temos 5 minutos. Não, é uma loucura. Ainda bem, aí, a cunhada liberou, eu vou pro parto dela. Tá vendo? Estou em rede nacional, se você não tivesse liberado, Gabi... estão pedindo aqui a Clínica Trina no Rio. Interessante isso. Ai, que delícia! Eu ia amar. A gente sabe que isso é um projeto que está ali guardadinho. Eu falo que ainda não é o momento, mas é um projeto que a Moni tem aí. Não sei se vocês sabem, mas a Moni, minha sócia, é carioca, é aí do Rio, a família dela inteira é do Rio de Janeiro. Então é o grande sonho dela ter uma trina no Rio. Que bom. Quem sabe, é um projeto que já estava ali quando a gente montou a trina, de um dia ir para longe, ir para o Rio ou ir para outros estados, mas não nesse momento agora. Sim, agora a gente tem que dar conta daqui de São Paulo, mas é um sonho. Como eu falei, eu sou movida a sonhos e a montanhas. Eu ainda estou nessa montanha aqui, vamos subir as outras, porque foi um aprendizado mesmo. A coisa de ser empresária, a gente não tem isso na faculdade de medicina, e eu tive que aprender... Nem na de direito.
Nem na de direito, e eu falo que Nem na de deveria direito. ter, nem de Ninguém ensina odonto, você a ser ninguém ensina você a empresário. administrar um escritório, a como montar uma empresa. Então, assim, E é importante, porque hoje eu tenho um advogado na Trina, ó, eu tenho pessoal de TI, eu tenho um Lu, CIO. eu recebi um aviso aqui, ó, do Instagram, só tem 20 segundos restantes. Então vamos lá. Beijo, queridos. Obrigada. Para todo Ó, eu mundo. que agradeço, foi maravilhoso. Eu queria fazer mais, mas assim, o Instagram vai cortar. Eu agradeço muito de coração por você ter aceitado esse convite. Foi muito bom. E beijo, gente. Muito obrigado a todo mundo, tá? Vai cortar. Tchau.